Valeu, galera, tudo bom? Hoje nós vamos resolver as questões da ESA de História da prova desse ano, tá bom? Eu vou estar lendo aqui a prova no meu celular, mas nós vamos colocar a descrição, o link da prova, diretamente do site da ESA, e vai estar abaixo do nosso vídeo. Você baixa, clica lá para ver conosco a prova, e você vai lendo juntamente comigo a prova, e a gente vai comentando por tópicos aqui cada assunto de cada questão, tá bom, gente? Vamos lá. Prova da ESA 2016, primeira questão. A primeira questão, ela está marcada para a prova de combatente e logística, tá bom? Vamos lá. A questão, vamos ler junto comigo aí. A revolta dos malês foi um movimento de escravos africanos, muitos dos quais eram muçulmanos, ocorrido em 1835 na seguinte província. Ou seja, aqui nós temos 5 opções, tá bom? Eu tenho aqui a letra A, Maranhão, letra B, Grão-Pará, letra C, Bahia, letra D, Pernambuco e letra E, Minas Gerais. A resposta é a letra C, Bahia, tá bom? Por que a gente vai botar a resposta como letra C, Bahia? O porquê dessa resposta, tá? A questão 1, ela fala sobre a revolta dos malês, que é um movimento que vai acontecer na Bahia do século XIX, durante o período regencial, e a gente vai perceber que esse movimento, ele vai ser um movimento liderado por escravos que tinham uma origem muçulmana, tá? Desde a sua vinda para o continente africano, nos quais eles praticavam os atos da religião muçulmana, tá? E com um movimento de contestação a esse sistema escravista. Esses escravos africanos, eles já não eram escravos necessariamente cristianizados, como era a intenção da Igreja Católica. Tá? Esses escravos, eles são escravos com uma origem muçulmana, com a descendência muçulmana, e que por isso não se adaptaram a essa cultura miscigenada na qual, tá, nós tínhamos durante a época no século XIX. Então aqui a gente pode justificar a questão C, a resposta ser letra C, Bahia, comentando a partir do viés dos acontecimentos da revolta do malês. Tá? Se você for lá na solução da questão, tem um gabarito comentado. Eu vou ler o gabarito comentado junto com vocês. Olha lá. Embaixo da solução da questão. A revolta dos malês foi um movimento de escravos africanos, muitos dos quais eram muçulmanos, ocorrido em Salvador, na Bahia, em janeiro de 1835. Tá? Então, esse acontecimento histórico que houve durante esse período do período regencial, é bom para a gente compreender sobre o assunto da revolta dos malês. Tá? Então, a primeira questão é da letra C, Bahia, por esse motivo. Tá? E é interessante também a gente perceber que abaixo do gabarito comentado lá na prova, está dizendo justificativa das alternativas que não respondem à questão. Por quê? Essas justificativas aqui, essas alternativas, são aquelas famosas alternativas por eliminação. Ou seja, você vai eliminar aquelas questões que não estão coerentes com o assunto da revolta dos malês. Tá bom? Então aqui é simples, não é difícil. Uma vez você sabendo que a revolta dos malês aconteceu na Bahia, tá? Então você vai eliminar as questões que não estão dizendo ou que não são coerentes com relação a dizer que a revolta dos malês aconteceu na Bahia. Tá? Então aqui eu corto por eliminação, critério de eliminação. A letra A, que está dizendo que foi no Maranhão. A letra B, que está dizendo que foi no Grão-Pará, que hoje atualmente é o estado do Pará. Tá? A letra D, que é Pernambuco, então a gente já elimina aí. E a letra E, que está dizendo que foi em Minas Gerais. Então só nos restou a letra C, Bahia. Indo para a segunda questão. Foi uma questão que caiu para combatente, para música e para saúde. Tá? A questão, vamos ler o enunciado. O primeiro governo geral do Brasil foi instalado em, ou seja, é uma questão objetiva. Tá? Ela é bem objetiva, ela não tem textos grandes, como por exemplo em outras provas, no Enem, na UERJ,
Né? É uma questão, um enunciado pequeno, que está querendo que você responda apenas qual foi a cidade no qual ocorreu o primeiro sistema de governo geral do Brasil Colônia. Ou seja, qual foi, aí a gente já está até quase que respondendo a questão. Qual foi a primeira cidade, qual foi a primeira capital do país durante o período do Brasil Colônia? Então aqui eu vou para o que está dizendo aqui as alternativas. Eu vou lá, letra A, São Luís, não. Letra B, Fortaleza, não. Letra C, Olinda, que é a segunda cidade mais importante do estado de Pernambuco, depois de Recife, também não é. Letra D, Salvador, sim. E letra E, Rio de Janeiro, não. Por que não é o Rio de Janeiro, apesar de o Rio de Janeiro ter sido capital federal? Porque Salvador foi a primeira capital do Brasil Colônia. Tá? Então, a gente vai responder essa questão aqui, marcando a letra D, Salvador. Solução da questão é o gabarito comentado da segunda questão. Salvador foi fundada para ser a sede do governo geral do Brasil, alternativa D. Mas aí a gente entende que Salvador, a cidade de Salvador, ela não vai ser fundada apenas com o intuito de criar o governo geral. Não, tá? Porque Salvador foi uma das primeiras cidades nas quais os portugueses chegaram no Brasil, atracaram no litoral brasileiro, tá? Então, por Salvador ter sido a primeira capital do Brasil Colônia, a gente vai entender que a sede administrativa do governo geral do Brasil Colônia, a primeira cidade que vai receber essa sede desse governo, vai ser Salvador, tá? Então, a segunda questão, a letra D. Indo para a questão 3, o assunto é sobre o café no segundo reinado. Tá? A gente já avança para o século XIX, já sai desse período de Brasil Colônia. Vamos lá, questão 3. Ela foi aproveitada para as provas de combatente, música e saúde. Caiu para os 3 segmentos da prova da ESA. Questão. O item da pauta de exportação brasileira do segundo reinado, que foi considerado um importante fator de modernização da economia, foi? Então aqui a gente já destrincha o que o enunciado da questão está querendo dizer para a gente, tá? Então aqui está dizendo o seguinte: o item da pauta de exportação brasileira. Quando eu falo exportação brasileira, estou dizendo de um produto no qual o Brasil está vendendo para fora de suas fronteiras, ou seja, é uma forma de comércio na qual o Brasil ele negocia seus produtos para outros países de outros continentes. Exportar, sair. Tá? Então aqui, eu trazendo para a realidade do Brasil Império do século XIX, no segundo reinado, eu já vou automaticamente para o café. Tá? Então aqui, quais são as alternativas que me seguem? Que estão dizendo aqui na prova. Eu tenho letra A, o tabaco, não, já passo para segundo aquele critério de eliminação. Tá? Então a letra A não é. Letra B, o café, sim. Letra C, a cana-de-açúcar, não. Cana-de-açúcar foi durante o período do Brasil Colônia. O auge da cana-de-açúcar e do açúcar em questão foi durante o período do Brasil Colônia. Tá? Letra D, a soja, não. E letra E, o trigo, não. O trigo é nossos vizinhos argentinos que eram pioneiros no século XIX na plantação de trigo, na exportação de trigo dentro do continente. Então aqui eu marco a letra B, o café. Por que seria a letra B, o café? Aí eu vou lá na solução da questão. A exportação do café foi responsável por dar estabilidade política e ser capaz de modernizar a economia brasileira. É aquilo que eu comentei lá na aula sobre o edital da ESA, o assunto do segundo reinado. É interessante a gente saber que, no segundo reinado, o principal pilar econômico da economia do segundo reinado vai ser o café. Tá? O café ele vai ser considerado o principal produto de exportação do Brasil durante o período. Ele vai corresponder a quase 2/3 de todas as exportações que o Brasil fazia na época. Então aqui a gente já remete automaticamente a essa questão do café. Tá? Então aqui na terceira questão, a gente marca a letra C, o café. Questão 4. Ela foi aproveitada apenas para a prova de combatente e logística. Vamos para a questão 4.
A política de emissão de dinheiro em grande quantidade, que causou uma demanda, uma desenfreada especulação na Bolsa de Valores durante o governo de Marechal Deodoro da Fonseca, ficou conhecida como... Então a gente vai ver aí quais são as opções que seguem para a gente marcar. Letra A, encilhamento, sim. Letra B, crise de 29, não. O critério de eliminação, a gente vai demarcando. Letra C, crise contestada, não. Letra D, queda do Banco do Brasil, não. Letra E, queda do Marechal de Ferro, também não. Então aqui a gente percebe que a resposta é letra A, encilhamento, porque a gente está tratando do assunto de encilhamento no governo Deodoro. O que será o encilhamento? O encilhamento será uma política econômica criada pelo ministro da Economia da época do Deodoro da Fonseca, o Rui Barbosa, que é uma política econômica na qual vai se emitir muito papel moeda, naquilo de emitir muito papel moeda para ter mais dinheiro em circulação dentro da nossa economia, e com isso, de uma certa forma, dar um impacto dentro das ações da Bolsa de Valores que era no Rio de Janeiro na época, e com isso supervalorizar as ações nas quais estavam rodando na nossa Bolsa de Valores. Mas só que essa política na época não vai dar certo, porque com tanta emissão de dinheiro em papel moeda, o dinheiro vai acabar, de certa forma, sendo desvalorizado. Então, com muita emissão de papel moeda, não se tem ações o suficiente para serem compradas, para serem vendidas dentro da Bolsa de Valores. Com isso, ocorre essa crise dentro do sistema financeiro brasileiro da época, e com isso, os índices de inflação vão começar a aumentar. Tá? Então, aqui eu pego a questão 4, sendo a resposta letra A, encilhamento, por causa dessa situação econômica. Vamos para o gabarito comentado. Solução da questão. Na corrida de cavalos, a influência da largada é indicada pelo encilhamento, isto é, o momento em que se aperta com a cilha, tira de punho ou de couro a sela do cavalo. É o instante que o movimento das apostas atinge o máximo de tensão. Por analogia, chamou-se de encilhamento a política de emissão de dinheiro em grande quantidade que causou uma desenfreada especulação na Bolsa de Valores. Então é aquilo. É engraçado que o gabarito comentado aqui da prova, ele já cita até um exemplo de corrida de cavalos. Mas só que, para a gente chegar ao conteúdo da questão e para saber o que foi o encilhamento, foi necessariamente essa questão de emissão de papel de moeda desenfreado. Porque se emitindo em grande quantidade, se cria uma grande especulação na Bolsa de Valores. Quando se cria várias especulações na Bolsa de Valores, não se tem uma certeza de investimentos certos em certas ações. Tá? Então, com isso, o dinheiro ele vai ficar girando e ele não vai ter um destino certo. E isso vai acabar criando vários tipos de especulações que vão prejudicar a economia da época. Questão 5. Vamos lá para a questão 5. Ela foi aproveitada para os 3 segmentos da prova. Tá? Para combatente, para a música e para a área da saúde. Questão. A eleição indireta de Getúlio Vargas para a presidência nacional, na qual foi eleito para um mandato de 4 anos, ocorreu no ano de... A gente vai lá. Letra A, 1930? Não. Letra B, 1934? Sim. Letra C, 1937? Não. Letra D, 1946? Não. E letra E, 1950. O porquê da letra B, 1984, ter sido essa a resposta do gabarito? A gente já pega o governo provisório da era Vargas. Esse governo provisório que vai de 30 até meados de 35, 36, foi um governo provisório no qual o Vargas se tinha uma intenção de criar esse governo para estruturar as suas principais bases populistas durante o período. E com a promulgação dessa nova Constituição de 1834, a gente vai perceber que o Vargas ele conseguiu manter esse governo provisório dentro dessa Constituinte e ele conseguiu estruturar os pilares necessários para o futuro governo dele populista. Tá? Então a gente volta lá para a solução da questão, que diz o seguinte:
Em 1934, a Assembleia Constituinte promulgou uma Constituição. Essa mesma Assembleia transformou-se na primeira Câmara dos Deputados com poderes para eleger o presidente da República. Tá? Então, a principal sacada dessa Constituinte foi essa: eleger essa Câmara dos Deputados, tá? para ter poderes suficientes para eleger um presidente. Getúlio foi eleito por essa Câmara em julho de 1934, para um mandato de 4 anos. Então, não houve eleições em 1934, Getúlio Vargas manteve o seu governo provisório por meio da Constituinte e por meio da promulgação e por meio da criação da Câmara dos Deputados, que os deputados ou elegeram de uma forma indireta como o presidente para continuar no próximo mandato e para que emendasse esse governo provisório. Tá? Então, aqui a questão 5, a gente comenta sobre o governo provisório, a Era Vargas. Questão 6, a última. Ela foi aproveitada para combatente, para música e para a área da saúde. Vamos lá para a questão. Qual importante medida administrativa foi tomada em 1834, realizada a partir da modificação na Constituição brasileira? Detalhe, nós estamos indo para 1834, século XIX. A gente não está mais em 1934, século XX. A gente está voltando para 1834. Tá? Quando a gente volta em 1834, o que é importante a gente saber? Qual era o regime político instaurado na época? Era o período regencial. O período regencial que vai ser aquele período em que, entre o primeiro reinado e o segundo reinado, no qual o Brasil vai ser administrado por políticos fiéis ao Império e por civis. Bom? Questão. Qual importante medida administrativa foi tomada em 1834, realizada a partir da modificação na Constituição brasileira? Vamos para as alternativas. Letra A, a abertura dos povos às nações amigas? Não, porque isso foi uma política instaurada lá na época que o Dom João chegou ao Brasil, na chegada da família real ao Brasil. Tá? Então aí não é. Letra B, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se um município neutro? Sim. Por que o Rio de Janeiro se tornou um município neutro? Por ser a capital do Brasil Império, tá? Se viu necessariamente importante o Rio de Janeiro se tornar esse município neutro como uma forma de se também afirmar seu Distrito Federal. Tá? Então aqui a gente vai ver a cidade do Rio de Janeiro como sendo o Distrito Federal e um município neutro com relação a outros municípios do próprio estado do Rio de Janeiro. Letra C, a assinatura da Tarifa Alves Branco? Não. Letra D, a aprovação da Lei de Terras? Não. Letra E, a assinatura do Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra? Também não. Então aqui a gente fez por critério de eliminação e a gente viu que a resposta correta é a letra B. A cidade do Rio de Janeiro tornou-se um município neutro.